Olá, bom dia pessoal, muito bom dia Rio Grande do Sul. Terça-feira, 3 de setembro, veja agora os destaques de hoje do SBT Rio Grande. Caso Bárbara Pena. Começa o júri popular do acusado de matar os 2 filhos, um vizinho e tentar matar a ex-companheira em Porto Alegre. O caso que chocou o país em 2013 está prestes a ter um desfecho. 2 homens são presos por maus tratos a idosos no litoral norte do nosso estado. Eles eram responsáveis por um asilo clandestino. Tá aí as imagens da barbaridade. E em Santa Maria, ladrões não respeitam nem a casa das freiras. Os criminosos assaltaram as religiosas que foram amarradas e trancadas na casa da arquidiocese. Operação da Polícia Federal combate rede de doleiros aqui no Rio Grande do Sul. Foi nesta manhã em Porto Alegre e também na cidade de Santana do Livramento, na fronteira. 8 pessoas foram presas no estado. E olha essa imagem. Um motorista desatento causou um acidente em um posto de gasolina. Olha só a explosão. Daqui a pouco você vai saber como terminou esse flagrante aí. O SBT Rio Grande desta terça-feira já está no ar. Vem com a gente. Vamos começar o programa viajando. A gente começa o SBT de Rio Grande de hoje mostrando um parque lá em Santa Maria, na região central do estado. Está chamando a atenção não só pelas belas paisagens, mas também pelas pesquisas científicas que são feitas no local. Olha só que viagem bacana que a Bruna Tasqueto fez. Com esse grupo de ciclistas, a gente pega carona para conhecer o Parque Natural Municipal dos Morros, uma unidade de conservação ambiental de quase 200 hectares. A cada pedalada, o estresse da cidade se distancia. E a cada subida no paredão de pedra, uma sensação de liberdade se aproxima. É como se a gente se reconectasse, recarregasse energia, e aqui para mim, é o melhor cantinho da cidade, assim, é estar aqui. Nós estamos no topo do morro, a cerca de 400 metros de altitude. E depois de tanta subida, para recuperar o fôlego, não é muito difícil não. É só parar um pouquinho e, com essa bela vista, contemplar a cidade. Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria veem no parque uma grande fonte de pesquisa. Esses besouros que foram coletados aqui, por exemplo, podem dizer muita coisa. Isso mostra que essa realmente é uma área preservada, porque nós encontramos espécies de insetos aqui que nós não encontraríamos em outros locais que seriam degradados pelo homem ou por outras ações. Uma unidade de conservação como esta também traz benefícios para a cidade que muita gente desconhece. Atenuando as temperaturas, no verão não sendo tão quente e no inverno não sendo tão frio, e atuando como um filtro, limpando o ar, aumentando a qualidade do ar que circula em direção à cidade. A área foi desapropriada pela Prefeitura e desde 2016 recebeu investimentos para atrair visitantes com autorização e agendamento, mas a ideia é ampliar o acesso. Estamos em fase final de elaboração do projeto arquitetônico do que será a sede do parque. Uma beleza que merece ser compartilhada. Depois dessa viagem de tirar o fôlego lá em Santa Maria, vou falar de previsão do tempo. Nesse momento aí, imagens ao vivo do nosso litoral norte. Imagens aí do calçadão de Imbé, pertinho ali onde tem os quiosques, ali a gente vê o mar ao fundo. Tempo firme por lá, algumas nuvens, 17 graus nesse momento lá no nosso litoral, na praia de Imbé. Vamos saber como fica a previsão do tempo então? O tempo segue ensolarado hoje em todo o nosso estado. Dia marcado pela amplitude térmica, né? A diferença entre a mínima e a máxima, gente. Em Santa Rosa, mínima de 1 grau e a máxima de 18, portanto aí 17 graus de amplitude térmica. Já no sul do estado, a gente tem Pelotas, a temperatura deve ficar entre 8 e 13 graus. A gente troca agora os mapas aqui para Porto Alegre, para nossa cidade, a nossa capital aqui, a máxima não deve passar dos 16 graus, a mesma temperatura que temos agora aí pertinho do horário do meio-dia.
Já na quarta-feira, amanhã, portanto, gente, amanhã será gelada, viu? 4 graus a expectativa dos meteorologistas, a projeção. E na quinta-feira esfria mais, 3 graus amanhã. E na quinta-feira também a temperatura deve começar no início da manhã bastante gelada, em torno de 3 a 4 graus aqui na capital dos gaúchos. Portanto, aí o inverno que insiste em permanecer no nosso território. Daqui a pouquinho, as últimas informações sobre o julgamento de João Guatimozin Mugem Neto, o acusado de matar os 2 filhos, um vizinho e tentar matar essa mulher aí, a ex-companheira dele, Bárbara Pena. Ele está sendo julgado nesse momento no Tribunal do Júri. Fica ligado que o SBT Rio Grande volta em seguidinha. Voltamos ao vivo com o SBT Rio Grande para todo o nosso estado, 15 minutinhos para o meio-dia, 16 graus aqui na capital dos gaúchos. Daqui a pouco, gente, o caso Bárbara Pena. Começou, agora há pouco, o júri popular do acusado de matar os 2 filhos, um vizinho do casal e tentar matar a ex-companheira aqui na capital, em Porto Alegre. Esse caso que chocou o país em novembro de 2013 e está prestes a ter um desfecho. Daqui a pouquinho as nossas equipes entram ao vivo, a Bruna está acompanhando aí os depoimentos, a posição dos advogados de defesa, da promotoria também, né, do Ministério Público, a acusação em torno aí desse homem. Esse homem que aparece aí sendo conduzido para a sala do júri, para o julgamento, algemado, João Guatimozin Mugem Neto. Daqui a pouquinho, uma imagem de arquivo, essa foi recuperada, não é de agora, mas ele já prestou depoimento ao judiciário em outras oportunidades. E hoje começou o júri, gente. Tudo indica que o final desse júri deve acontecer somente amanhã. Um júri denso, um júri demorado, os depoimentos também estão sendo extensos. Daqui a pouquinho a Bruna vai entrar ao vivo aqui para atualizar todas as informações para a gente. Também tem esse outro assunto. 2 homens são presos por maus tratos a idosos no litoral norte. Olha essa barbaridade, essa tortura contra os velhinhos. E esses 2 homens eram responsáveis por um asilo clandestino. Clandestino, tudo irregular, na Praia do Pinhal, no litoral norte. Daqui a pouco a gente vai saber como é que essa história terminou, o que aconteceu com esses idosos vítimas, onde é que estavam as famílias deles e não sabiam. Enfim, colocaram esses idosos nessa casa completamente irregular, lá na Praia do Pinhal. Glauco Paza foi até lá contar pra gente essa história, uma história revoltante. Maus tratos contra idosos, contra crianças, contra animais, tudo isso chama muito a atenção e deixa a gente revoltado. Nós que gostamos das coisas corretas, né? De tudo dentro dos conformes, tudo dentro da legislação, uma casa clandestina lá no Pinhal. E em Santa Maria, olha essa história, ladrões que não respeitam nem a Casa das Freiras. Eu disse a Casa das Freiras, gente. Esses criminosos aí assaltaram as religiosas e amarraram as freiras, trancaram as religiosas na casa da arquidiocese. Os vizinhos ouviram os gritos de socorro. Daqui a pouquinho a gente vai saber como é que essa história terminou. Será que a polícia conseguiu prender esses bandidos? Libertou as freiras? Nem a Casa das Freiras. É sino sendo roubado, é igreja sendo atacada e agora aí esse convento das freiras lá em Santa Maria, um caso realmente que chama a atenção. A Bruna Tasqueto está acompanhando essa história. Agora a gente fala de polêmica, porque a capital dos gaúchos é a cidade das polêmicas. A Prefeitura de Porto Alegre vai recorrer da liminar da Justiça que impede o município de retirar as casinhas de cachorro de uma calçada do bairro Jardim do Salso, na zona leste aqui da cidade. Em uma decisão liminar, um juiz proibiu o município de desmanchar essas estruturas aí, essas casinhas. Se a prefeitura descumprir, vai ter que pagar R$20 mil de multa. Esse magistrado considerou que elas não atrapalham a circulação na calçada, dos pedestres, né, gente? De quem utiliza a calçada, né, com frequência no dia a dia. Ele acrescentou que é falso, atenção, é falso o argumento de que retirando as casinhas, os animais seriam recolhidos a um abrigo municipal para serem adotados. A prefeitura afirma que a calçada não é lugar para as casinhas e que a rua
não é o espaço adequado para a criação de animais. A remoção das casinhas estaria embasada nas regras do mobiliário urbano da capital. Eita, gestão que gosta de uma polêmica, hein? O judiciário ali, um pouco mais de bom senso. Vocês sabem quantos animais por alto existem soltos em Porto Alegre? Abandonados muitas vezes por famílias. Em torno de 30 mil animais, especialmente em regiões mais vulneráveis, onde a presença do poder público é mais rara, onde falta saneamento básico, onde falta serviço de iluminação pública, esgoto, cloacal, onde faltam muitas coisas. Esses animais ficam ali jogados ao tempo, pois essa vizinhança ali do Jardim do Salso construiu as casinhas para esses cães adotados ali pela vizinhança, e aí uma briga de vizinhos de um único condomínio, a prefeitura resolveu entrar nessa polêmica e agora vai recorrer da liminar do judiciário. Com efeito. Não tem nada mais importante para a prefeitura se preocupar? Eu acho que tem, né? Eu acho que tem. Vamos ver até onde essa polêmica vai ser jogada aqui na nossa cidade. 10 minutinhos para o meio-dia. Olha só, falta um dia para os jogos decisivos da dupla Grenal na Copa do Brasil. E no SBT Esporte tem uma palavrinha, Débora de Oliveira. Pode entrar, minha amiga. Uma palavrinha de ordem, né? Bom dia. Uma palavrinha de ordem que está na cabeça dos jogadores e que com certeza vai entrar em campo, né, Débora? Palavrinha de ordem essa que a gente tem que ter tanto na vida quanto nos campos, Chamai, que é respeito. O futebol mostra isso, a gente está ali numa disputa, né? O adversário também quer vencer. A gente nunca pode considerar jogo ganho. Isso é fundamental para a gente atingir os nossos objetivos de forma legítima, né? Não adianta a gente achar que já ganhou, que é melhor que alguém, que é superior a alguém, que as coisas são muito fáceis, porque primeiro que a gente não valoriza a nossa conquista e segundo que a gente menospreza aquele que está ali querendo o mesmo que nós, claro, né? E muitas vezes é um adversário de tamanha grandeza, como é o caso dos dois adversários que a dupla Grenal vai enfrentar amanhã. Eu sei que muita gente quer tornar o gauchão, né? Esse jogo de amanhã não é gauchão, é Copa do Brasil, são 3 estados na disputa, né? Os times que estão ali no enfrentamento com a dupla Grenal são times de respeito e isso vai valorizar ainda mais se a gente tiver um Grenal na decisão. Vai fazer com que seja ainda mais um orgulho pra gente ter 2 clubes que a gente tanto preza, ama, tem orgulho, né? E torce, disputando a primeira vez da final da Copa do Brasil juntos e ainda superando 2 adversários grandiosos, que é o Cruzeiro, atual campeão, o maior vitorioso da Copa do Brasil, e o Atlético do Paraná, que é campeão da Sul-Americana, que tem uma continuidade de trabalho que a gente também respeita. A gente está vendo aí o treinamento do Grêmio. Hoje pela manhã o Kahneman ficou fora do trabalho, o Maicon já não treinou com o grupo durante o final de semana, né? Desde semana passada não vem trabalhando com o grupo, sente dores na panturrilha. Ele deve ser o principal desfalque do Grêmio para esse jogo de amanhã. E o Rômulo pode ficar com a vaga dele. Ainda não é uma confirmação porque o Grêmio esconde o jogo, né? Daqui a pouquinho, à 1 da tarde, a delegação embarca para o Paraná para esse jogo de amanhã. O Internacional espera 48 mil colorados amanhã no Beira-Rio. E a única novidade no time, a única alteração no time deve ser realmente o Nico Lopes recebendo uma oportunidade na equipe como titular, ao lado na vaga do Rafael Sobis, ele que ao lado do Guerreiro tem um número bastante considerável de gols nessa temporada. Nós estaremos mobilizados desde cedo, o Campinho já começou essa contagem regressiva desde ontem para viver essa decisão ao lado dos torcedores, hoje essa contagem continua. Nós vamos mostrar também que lá em Minas Gerais, o Cruzeiro quando veio para Porto Alegre, né? Hoje o Cruzeiro treina no CT do Grêmio, teve uma festa muito grande do torcedor, a gente vai mostrar como foi no Campinho. E como falta tempo para Libertadores, eu quero só te dizer e sair correndo. Já tem polêmica lá no Rio de Janeiro com relação a Grêmio e Flamengo. Vou mostrar em seguida. Meu Deus, Grêmio e Flamengo se cruzando, né? Mais uma vez aí, uma competição internacional. Daqui a pouquinho, a Débora volta aí com a expectativa toda da dupla Grenal para a véspera dessas grandes decisões pela Copa do Brasil. 7 minutinhos para o meio-dia, vamos para o primeiro giro da nossa redação aqui do SBT Rio Grande, em Santa Cruz do Sul. Um motorista desatento causou um grande acidente, olha que imagem impressionante. Quem traz os detalhes é a Giza Guerra, que está comigo hoje. Bom dia, Giza.
Oi, Chamali, muito bom dia a todos. Pois é, aquela história de que no trânsito qualquer segundo de desatenção pode provocar um incidente, quando não um acidente, né? Foi o que aconteceu aí. O motorista desatento acabou causando um incêndio num posto de gasolina lá em Santa Cruz do Sul, no interior. O carro que estava sendo abastecido, Chamali, olha só, arrancou com a mangueira da bomba de gasolina ainda no tanque e aí foi arrastando tudo que tinha pela frente. Isso provocou uma explosão que, claro, assustou aí os clientes e também os frentistas, e só não foi maior, Chamali, porque a bomba ela tem um dispositivo anti-incêndio dentro da tubulação, ou seja, o que pegou fogo ali foi realmente o combustível que ainda estava na mangueira, mas só não foi maior porque existe então esse dispositivo. As chamas foram controladas e olha, por sorte ninguém ficou ferido. Agora, que desatenção desse motorista, né? Que desatenção. Olha, poderia ter sido muito mais grave, né? O frentista do lado ali poderia ter se queimado, né, Giza? E muito importante a gente ter essa noção, né, de que daqui a pouco também os frentistas têm que receber esse treinamento para casos de incêndio. E na próxima vez, olha, Chamali, tenho certeza que esse motorista vai dar uma olhadinha para trás para ver se a mangueira não está mais aí acoplada ao tanque, né? Agora, Giza, vamos para Santa Maria, porque um casal foi flagrado pichando paredes na cidade lá da região central do nosso estado. Que coisa mais feia, né, Giza? Que praga moderna, né, a tal da pichação, Chamali. Pois aí nas imagens a gente pode ver que o casal, então, está numa rua, essa rua chamada Coronel Niederauer. Eles se aproximam da parede e aí preste atenção que quando um carro passa, na sequência aí da imagem, eles acabam se escondendo, né, para disfarçar, não chamar tanto atenção. Mas depois a mulher faz a pichação. E aí numa outra parede, ela também deixa uma outra marca. Depois, os dois saem caminhando, Chamali, como se nada tivesse acontecido. Esse caso aconteceu por volta da 00:30 de domingo, dia 1º de setembro. E essa parede aí que foi pichada, ela é de uma loja de vidros automotivos. A polícia, claro, tenta identificar esses dois pichadores. Agora, Chamali, é difícil pegar esse tipo de crime em flagrante, né? Realmente a população, quando vê, tem que ligar logo para a Guarda Civil ou para a própria Brigada Militar para que seja feito o flagrante, o que é bem difícil. É verdade. Lembro aqui da Ponte dos Açores, mal foi reinaugurada, 3 anos de obra e no dia seguinte já tinha pichação. É realmente uma praga moderna, né? As pessoas gostam de marcar um território e destruir o patrimônio público e muitas vezes o patrimônio privado também, né, Giza? É verdade. Muitas vezes competições aí entre grupos diferentes. Demarcando o território. Daqui a pouquinho você volta aí direto da redação, onde a notícia é atualizada, é buscada a verdade até o último minuto. Agora eu peço a sua atenção total. Começou hoje o júri popular de João Guatimozim Mugem Neto. Ele é acusado de tentar matar a ex-companheira Bárbara Pena e de matar os 2 filhos do casal e um vizinho de 79 anos, caso que aconteceu em novembro de 2013. E esse caso transformou Bárbara em um símbolo da luta contra a violência doméstica. A repórter Bruna Osterman conversou com ela ontem sobre como tem sido a vida de Bárbara desde que a tragédia aconteceu, quase 6 anos depois. Solta na tela. 5 anos, 9 meses e 26 dias se passaram entre a tragédia e esta terça-feira, o dia do julgamento. As marcas continuam no corpo e no coração. Essa tragédia não parou só no dia 7 de novembro de 2013. Eu ainda sinto dores no meu corpo, né? Eu ainda faço tratamentos psicológicos, porque para mim é muito difícil saber lidar que, por mais que eu faça uma cirurgia, por mais que eu veja o monstro condenado, eu nunca vou ter meus filhos de volta. Então, para mim, isso é a pior dor que tem, né? E eu tenho certeza que eu nunca mais vou ser como antes, né? Principalmente feliz, nunca vou ser 100% feliz, porque faltam 2 partes de mim. Isadora, de 2 anos e 7 meses, e Henrique, de 3 meses, morreram asfixiados após o próprio pai colocar fogo no apartamento onde as crianças estavam com a mãe. Quase metade do corpo de Bárbara ficou queimado e o homem ainda atirou a jovem, na época com 19 anos, da janela do 3º andar. Um vizinho que teria tentado ajudar também morreu. Estragou a minha vida, estragou a vida dos meus filhos, o meu direito de viver com eles, o meu direito de criar meus próprios filhos,
o meu direito de mãe, destruiu a vida também de um vizinho, morador, que não tinha nada a ver com a história, entendeu? Então eu acho que tem que ser levado tudo em consideração, porque ele afetou muitas vidas. Então eu espero que realmente seja levado em consideração cada dor que a gente sente, porque não é só eu que sofro. O réu está preso desde o crime. Na época, a defesa chegou a alegar problemas psicológicos e o homem foi encaminhado ao Instituto Psiquiátrico Forense. Porém, ele foi transferido para a prisão comum logo depois. No salão do júri, Bárbara vai reencontrar o algoz após 4 anos. A última vez foi em uma audiência. Por mim, eu não gostaria de ver ele nunca mais à minha frente, mas eu sempre quis acompanhar o processo devido a tantos recursos que a defensoria entrou, né? Enfim, eu gosto de acompanhar porque eu sei que eles vão simular muita coisa, entendeu? Eu tô aqui, eu tô viva, né, por um milagre, então eu vou estar lá para contar a verdade, tudo que aconteceu com a gente. Durante o tempo que o processo correu, Bárbara se tornou uma referência na luta pelas mulheres que sofrem violência doméstica. Ela denunciou problemas na rede de apoio e ajudou centenas de vítimas. Quem me acompanha sabe que não basta apenas acreditar e confiar nas nossas leis do país, pelo contrário. Por isso que eu sempre tento conscientizar essas mulheres a não acreditarem nesses homens, porque o homem não vai mudar, né? A mulher, ela é criada para acreditar, para insistir no relacionamento, né? Para acreditar em príncipe encantado. Só que a gente tem que entender que a realidade aqui fora é bem diferente. Os números estão aí para mostrar também, né? O quanto esses agressores são cruéis e que o final é sempre o mesmo. Ou essa mulher é assassinada, como poderia ser uma delas, ou fica com sequelas para o resto da vida, que é o que aconteceu comigo. Uma verdadeira sobrevivente de uma estatística cruel que ganhou um nome agora como lei, feminicídio. É quase impossível a gente não se emocionar, especialmente jornalistas, que ao longo desses quase 6 anos tivemos contato com a Bárbara, contato com o processo, enfim, acompanhamos de perto. E hoje começa o desfecho dessa história, o julgamento, né, lá no Tribunal do Júri, no Foro Central de Porto Alegre. Vou abrir espaço para a Bruna, que está ao vivo aqui. Bruna, bom dia para ti. Como começou esse trabalho, essa grande expectativa, a posição da defesa, da acusação, especialmente o primeiro depoimento, que foi o da própria Bárbara, Bruna? Oi, Chemali, bom dia para ti. Para quem nos acompanha, sabe que apesar de já ter entrevistado a Bárbara em várias ocasiões, ouvi agora o depoimento dela, porque ela é a primeira testemunha. A testemunha de acusação que o Ministério Público chamou foi muito chocante, porque ela revela detalhes ainda mais cruéis de toda essa relação que acabou terminando tanto a relação quanto a vida de 2 filhos que ela tinha com esse algoz. Bom, o julgamento teve início, né? A sessão teve início por volta das 9h30, quando foram selecionados os jurados. São 7 pessoas que vão definir ao final a sentença, aliás, a sentença, né? A sentença, ele é culpado ou inocente, né? De 3 homicídios qualificados dos 2 filhos, a Isadora de 2 anos e 7 meses e do João Henrique de 3 meses, e também de um vizinho que teria tentado ajudar ali o seu Mário Enio Pagliarini, de 79 anos, e ainda a tentativa de homicídio contra a Bárbara. Nesse momento, quem está perguntando para a Bárbara é a advogada de defesa. Ela já respondeu as perguntas do juiz, que, a bem dizer, só pediu para que ela contasse o que aconteceu naquela noite do dia 7 de novembro. Logo depois respondeu ao promotor e, em seguida, ao advogado dela, que é um assistente de acusação. Mais cedo, logo que ela chegou aqui no fórum, ela conversou com a gente. Vamos ver o que ela disse. Eu vim com a expectativa de honrar a memória dos meus filhos, a memória do seu Enio, tudo que aconteceu comigo também, porque tudo que aconteceu com a gente não foi nada justo, entendeu? E eu venho justamente com esse propósito. Eu quero que seja feita justiça por todos nós, porque eu tive a minha vida destruída, seu Enio teve a sua vida destruída, meus filhos também. Também conversamos com o advogado dela, Manuel Castanheira, que falou um pouco sobre a questão do processo e a importância do resultado desse julgamento em toda a construção, em toda a luta, né, ou do combate à violência doméstica. Não adianta nós termos leis com maiores penas, com maiores eficácias, se nós não temos a sensação de que, ao sair de um julgamento como hoje, nós tenhamos a resposta disso. E é isso que nós viemos buscar. Mais do que esse sentimento de justiça, que às vezes é tão discrepante da realidade, hoje nós viemos buscar uma resposta para uma menina que teve
a vida ceifada, ou pelo menos boa parte dela, e também pelos filhos, que não vão poder ver ou ter materialmente essa resposta, mas que a sua memória vai ser hoje também discutida e analisada. Como eu disse, nesse momento a Bárbara está respondendo as perguntas da defesa, né? Que na verdade é uma defensora pública. No início ali das questões, a defensora pública se apresentou, né? A Tatiana Cosme Boeira, disse que não era uma advogada contratada, que ela prestava serviço para o Estado, enfim, e disse que teria que fazer algumas perguntas para a Bárbara. E ela já começou a colocar bastante em dúvida algumas alegações da Bárbara durante a primeira parte do depoimento, de que, por exemplo, ela tentava se separar do João e, na verdade, o João é que insistia. Mais cedo, nós também conversamos com a defensora e ela deu aí uma palavra que até acho que podemos dizer, Chamali, um pouco polêmica. Vamos ouvir o que ela disse. Nós vamos tentar demonstrar com tranquilidade para os jurados que essa situação é muito triste. É uma situação que vitimou toda uma família e vamos demonstrar se o João tem responsabilidade, no que ele tem responsabilidade. E vai se procurar com tranquilidade mostrar isso para o Conselho de Sentença. O João tem um diagnóstico de transtorno, isso está no processo, tá? Ele é semi-imputável, ele é parcialmente capaz de entender e ele é drogadito, ele tem adição por drogas pesadas desde os 12 anos de idade. E no momento que o fato aconteceu, que os fatos aconteceram, ele estava sob efeito de droga, isso está no processo. Então nós vamos tentar mostrar a responsabilidade dele dessa forma, de acordo com essa situação que ele estava naquele momento. Ou seja, a defensora pública disse que no caso, no momento, no dia 7 de novembro, o João não escolheu como ele estava sob o efeito de drogas, ele não teria tido uma escolha propriamente dita e que teve alguém que escolheu estar ali. E no caso ela não disse deliberadamente que foi a Bárbara, mas é claro, deixou isso implícito. Lembrando então que ainda depois da Bárbara vão ser ouvidas 7 testemunhas de defesa, que são a mãe, o pai e o padrasto do João. Além disso, um psiquiatra que tratou dele, 2 amigos e até um homem que é detento e companheiro de cela no João, lá na penitenciária estadual do Jacuí, onde ele está nesse momento. Todo mundo acredita aqui que eles vão tentar justificar, aliás, os atos do João justamente nessa dependência química que a gente viu ali a defensora dizendo que ele tem desde os 12 anos de idade. Possivelmente logo depois da fala da Bárbara, deve acontecer um intervalo e aí essas testemunhas de defesa vão ser ouvidas possivelmente já durante a tarde. E aí a expectativa é que esse julgamento vá até amanhã. O último a ser ouvido costuma ser justamente o réu, aí acontece o interrogatório e logo depois os debates, né, entre defesa e acusação. Por enquanto são essas as informações, Chamali. Eu vou voltar daqui a pouco trazendo todas as atualizações aqui do julgamento. Diga. Bruna, evidente que essa é uma estratégia da defesa, nesse momento é mais conveniente mostrar que o João é um dependente químico desde os 12 anos, né? Agora também tem a responsabilidade dos pais. Eu queria que tu falasse do perfil dos jurados, Bruna. São 7 jurados, homens, mulheres, jovens, de mais idade. O que você pôde observar? Evidentemente, eles não podem ser gravados, mas tu, como repórter, entrou lá. O que dá para falar do perfil desses jurados, Bruna? São 4 mulheres, eu até notei que tem mais mulheres do que homens, né? São 4 mulheres, as 4 mulheres, assim, de meia idade. Sim. E 3 homens, 2 mais jovens e um parecia ter, assim, em torno de uns 60, um pouco mais velho, mas também não chega a ser um idoso. A gente ressalta que a escolha dos jurados, ela é feita com o aval tanto da defesa quanto da acusação, ou seja, os 2 advogados, né, no caso o promotor e a defensora pública, têm que concordar na hora do sorteio, porque é feito por sorteio, né? Claro. A bem dizer, vem um número muito maior de pessoas aqui que se disponibilizam, são voluntários, e aí ocorre um sorteio e tanto a defesa quanto a acusação tem que
concordar nesses jurados selecionados. Então o perfil é esse, tem 4 mulheres, 3 são brancas, uma é negra, 3 homens, todos brancos e apenas um pouco mais velho, sendo que um pouco mais velho para dizer assim, não me pareceu ser idoso, mas também não é tão jovem quanto os outros, mas nenhum assim também é jovem. Nenhum é jovem de 20 anos, mas parecem ter ali entre uns 40 e o mais velho possivelmente já quase nos 60. Então são essas pessoas que vão determinar se o João Mugem Neto é culpado ou inocente desses 3 homicídios qualificados e de uma tentativa de homicídio. Vale ressaltar, Chamali, que quem vai determinar a sentença, aliás, a pena, a sentença são os jurados, a pena é o juiz, a partir da decisão dos jurados. Ou seja, quanto tempo o João deve ficar preso, quem vai definir é o juiz. E aí vem aí uma dúvida, né? Porque o juiz pode somar todas as penas, ou seja, por exemplo, somar a pena de um homicídio qualificado, mais um homicídio qualificado, mais um homicídio qualificado, mais uma tentativa, e aí pode dar até quase 100 anos de prisão, ou então pegar a pena, no caso dos 3 homicídios qualificados que são o mesmo crime, pode pegar a maior pena e deixar como referência e só somar mais a questão do incêndio e da tentativa de homicídio. Então existe uma expectativa para saber também da pena, se o juiz vai calcular os crimes, vai fazer os crimes se somarem ou se vai pegar o período mais alto e deixar como o critério. Lembrando que o João está preso, né, desde a época que aconteceu o crime, ou seja, quase 6 anos preso. Agora, Bruna, outro detalhe chama a atenção, são 7 testemunhas de defesa que vão prestar aí os esclarecimentos no julgamento, no tribunal do júri. Testemunhas de acusação, além da Bárbara, foram arroladas aí nesse processo, Bruna? Não, apenas a Bárbara, testemunha de acusação, e ela foi um depoimento muito forte, as respostas que ela deu ao promotor e também ao advogado dela, né, que é o assistente de acusação. Ela deu relatos desde quando ela conheceu o João, que ela estava grávida da primeira filha, porque vale ressaltar isso, Chamali. A gente disse que ele matou os 2 filhos, mas a filha, a Isadora, não era filha biológica dele. Sim. Quando ela conheceu o João, ela estava grávida dessa menina, mas ele acabou assumindo, inclusive registrou essa criança, portanto a gente diz que são filhos, né? Claro, Pai é quem registra, quem cria, então são os filhos dele. Mas não, apenas a Bárbara vai ser ouvida e até o número de testemunhas de defesa é bem alto, né? Então, mas o que se vê que pelas testemunhas é que eles querem comprovar isso, de que o João é dependente químico, enfim, tem problemas com drogas. É uma estratégia. Agora, Bruno, eu queria que tu me falasse para o pessoal que está nos acompanhando durante as entrevistas, os relatos. A Bárbara Pena chegou a contar para a nossa equipe que foi ameaçada durante o curso do processo pelo próprio João através de mensagens de celular, de outros detentos do sistema prisional e que tem uma medida protetiva contra o ex-sogro dela, ou seja, a família do João também representou um risco de vida a ela ao longo das investigações e de todo o processo, Bruna? Exatamente. Na verdade, inclusive ela citou aqui que essas 2 situações, ela recebeu uma ameaça por mensagem de celular anos atrás, dizendo que vou terminar o que eu comecei e quando tu morrer, isso são palavras dela, tá? Eu vou comemorar com muita maconha e champanhe. Isso ela falou aqui agora. Ela fez um boletim de ocorrência sobre essa ameaça, só que esse processo não foi incluído aqui. E teve uma outra circunstância, que aí se trata de uma medida protetiva que ela conseguiu contra esse ex-sogro, que segundo ela também estava ameaçando, tentando intimidá-la de alguma forma, e que inclusive em certa ocasião esse ex-sogro não respeitou essa medida protetiva. Ela fez outro boletim de ocorrência a respeito desse desrespeito, não sei exatamente a palavra, proximidade, né? De que ele não cumpriu, portanto. Exato, a proximidade entre os dois, né? Exatamente. Dele não ter cumprido, né, a medida protetiva. Só que esses 2 processos não estão incluídos, pelo que ela me falou, nesse julgamento de hoje. Mas são 2 situações que estão correndo na justiça e certamente foram citadas aqui, de alguma forma podem sim também influenciar a situação dela. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta a acionar a tua equipe aí, Bruna Osterman, que está direto
lá no Foro Central de Porto Alegre, gente, acompanhando todos os desdobramentos. A gente percebe ali atrás da Bruna uma grande movimentação, né? As pessoas envolvidas nesse processo, testemunhas de defesa, somente a Bárbara Pena como testemunha de acusação, principal testemunha, né? Principal vítima desse processo, um processo denso, um processo que levou quase 6 anos para ser levado ao tribunal do júri. E a estratégia de defesa de tentar transformar o João Guatimozin Mugem Neto num dependente químico, alguém que agiu sob influência de drogas, de cocaína, de outras drogas, e por isso acabou matando os filhos, tentou matar a ex-companheira, matou um vizinho que tentou defendê-la. É uma estratégia de defesa. Agora, esse histórico que a Bruna acabou de confirmar, das ameaças ao longo do processo, da medida protetiva contra o ex-sogro, né? A família também ameaçando a Bárbara. Isso tudo tem que fervilhar dentro do tribunal do júri para que os jurados possam fazer aí uma análise de quem realmente é culpado nessa história. 12h14, agora você vai ver uma entrevista emocionante que o Roberto Cabrini fez com a Bárbara Pena. Ela conta detalhes da noite de terror e também como perdeu os filhos, como viu os filhos sendo mortos e escapou da morte e teve o corpo queimado vivo. Na tela do SBT. Bárbara, o que significou para você o dia 7 de novembro de 2013? Significa a destruição da minha vida. Eu fui dormir de um jeito, quando eu acordei, tudo que eu tinha como vida não existia mais. Na época eu estava grávida, quando eu conheci ele, eu estava grávida de 7 meses. Então, eu tinha recém perdido meu pai, que meu pai tinha falecido. E ele se mostrou ali uma pessoa gentil, uma pessoa atenciosa. A minha filha não é filha dele de sangue. Eu conheci ele quando eu estava grávida, mas ele registrou minha filha. Tanto é que até então eu considerava ele como pai. E depois eu tive o meu filho com ele. Os detalhes daquela noite de novembro de 2013. Ele me chamou até o apartamento onde ele morava com a avó dele estava viajando, e ele me chamou com o intuito de ver os filhos. Chegou um determinado momento que eu dei janta para os meus filhos, eu lembro de ter dado banho para os meus filhos, coloquei ele na cama da avó dele. Do nada eu vejo ele saindo, ele voltou e se enfiou direto no banheiro. Eu saí do quarto e ali a gente começou a discutir. Porque ele queria voltar comigo e eu estava firme que eu não queria voltar com ele. Aí nisso a gente começou a discutir, nós começamos a brigar. Eu lembro que eu peguei meu telefone, no meio dessa discussão, chamei a polícia, liguei para a polícia. Eu lembro que eu falei com uma mulher e ele pegou o telefone, arrancou da minha mão, quebrou. E nisso eu falei para ele que eu ia dormir, que eu não ia continuar discutindo com ele. E aí eu fui deitar no sofá-cama da sala. Quando eu acordei, eu já estava sendo espancada. Ele quebrou meu nariz, de tanto que ele me batia. Ele me deu socos no nariz, pegou meu cabelo e empurrava na parede. Ele queria realmente me destruir. Sentou na minha coluna e tentou quebrar meu pescoço. Nisso eu desmaiei. Quando eu acordo, foi quando eu percebi que eu estava sendo queimada viva. Eu fui ali na janela e gritei por socorro. Ele veio atrás de mim e me jogou do 3º andar. Aí quando eu acordei lá embaixo, eu ainda estava em chamas. Os vidros quebrando em cima de mim. Nisso, os moradores do prédio já estavam acordando, todos apavorados. E eu vi ele vindo na minha direção. E ali, ele tentou colocar a culpa em mim. Ele me chamou de vagabunda, falou que eu que tinha provocado tudo. E eu só conseguia chamar pelos meus filhos. Eu já fui para UTI. E continuei sofrendo durante toda a minha internação. Passei por muitas cirurgias. Durante muitas vezes que eu acordava do coma, eu perguntava pelos meus filhos. Porque eu não sabia que os meus filhos não estavam mais aqui. Eu fui saber quase 4 meses depois. Nada do que eu diga vai amenizar, entendeu? Mas é por eles que eu luto. Como é que esses 3 seres humanos morreram? Seus 2 filhos e a outra pessoa? Que eu sei, intoxicados pela fumaça. Segundo Bárbara, o motivo do crime seria a não aceitação do fim do relacionamento. Ele se sentia seu dono, não aceitava que você não ficasse com ele? Não. E tinha um ciúmes doentio? Sim. Muitas vezes ciúmes era velado pelo amor, né? Eles fazem a gente se confundir.
Esses homens que são violentos e têm esse tipo de atitude, eles fazem acreditar que aqueles ciúmes, que aquele tipo de possessão é um amor. É onde as mulheres acham que porque ele tá ligando 15 vezes durante o dia porque ele se preocupa. Não é? Eu era... Como é que eu posso dizer? Eu dependia dele de todas as formas. Eu dependia dele, da família dele financeiramente. E isso fazia com que eu não conseguisse sair daquele ciclo, entendeu? Quando eu ia tentar trabalhar, como já aconteceu, ele fez eu ser demitida. Você ainda sente muito medo dele? Eu sinto os piores sentimentos por ele. Assim, ó, medo, com certeza eu tenho. Porque eu não tenho paz. Eu sei que vai ser assim pro resto da vida. Infelizmente, um dia ele vai estar solto, ele vai estar nas ruas. Bárbara, você ficou com sequelas importantes? Sim, no corpo todo. Eu tive 40% do corpo queimado. Eu tive inúmeras fraturas. Eu esmaguei vértebras, quebrei cóccix, quebrei os joelhos, tornozelos, calcanhares, aprofundei o crânio também. Tem partes do meu corpo que eu preciso reconstituir, por exemplo, minha orelha, parte da minha cabeça, que parte do cabelo eu ainda não tenho, eu uso uma prótese capilar. Eu enxergo 40% do olho direito. O João Mogen admitiu que provocou o incêndio? Sim. Ele confessou a autoria dos crimes. O que ele disse? Ele falou que foi ele que matou nossos filhos, que tentou me matar e que eu era tudo pra ele, por isso que ele fez isso. Como é que você encara essa situação de tantos anos sem julgamento ainda? Eu me sinto muitas vezes derrotada. Você pretende encará-lo? Dá vontade, né? Mas eu não sei se eu vou ter coragem de olhar pra uma pessoa que eu odeio. Você diz que o que você espera não está na Constituição. Prisão perpétua. Você pensou em prisão perpétua? Pena de morte. Até nisso você pensou? Seria o mínimo justo. Se houvesse no Brasil, você seria favorável a uma pena de morte? E eu não tenho medo nenhum em falar isso. E ele pode reconstituir a vida dele, né? E se eu, ele e os meus filhos, eles podem reconstituir a vida deles. E eu posso seguir a minha vida. Eu não posso ter minha vida normal. Então não é justo. E isso não deixa de ser uma falta de proteção também, que o nosso país acaba acometendo com as mulheres, com as vítimas. Isso define totalmente nosso destino. A cada nova entrevista da Bárbara, dessa vez aí para o Roberto Cabrini com exclusividade, passa um filme na nossa cabeça. Eu lembro daquela noite, não foi a minha equipe que cobriu esse crime grave, foi uma equipe de outra colega, mas lembro dos desdobramentos e por várias vezes tivemos contato. Agora, o que ela disse para o Roberto Cabrini se deve muito à atuação de um delegado de polícia aqui, que naquela mesma noite conseguiu ali colocar no papel a confissão dos 3 assassinatos e da tentativa de assassinato. Delegado João Paulo Abreu, que hoje é titular da Roubos do DEIC, estava no plantão da homicídios da delegacia e conseguiu ali fazer com que esse réu hoje, que esse acusado, que esse denunciado confessasse as barbaridades que ele cometeu. As barbaridades. E hoje, com essa estratégia esdrúxula de transformar o João Guatimozinho Mogen Neto num dependente químico, até no IPF já teve, no Instituto Psiquiátrico Forense. Por que não ficou no IPF? Porque o tiro sai pela culatra, né? É tiro no pé. Fica lá realmente com quem tem problema neurológico, não é fácil. Então tá na cadeia. Tá na cadeia esperando a sentença, que com certeza deve ser dura, deve ser pesada. São 3 homicídios qualificados e uma tentativa de homicídio depois da lei do feminicídio entrar em vigência. Daqui a pouco a gente vai voltar a acionar a Bruna. Mais detalhes, mais informações desse caso que mobiliza Porto Alegre, o Rio Grande do Sul e também o país. A Bárbara Pena é conhecida entre nós aqui como a Maria da Penha gaúcha. Maria da Penha, mulher que sobreviveu também a um criminoso e ficou numa cadeira de rodas. Pela situação emblemática dela, acabou dando nome à lei, pois a Bárbara Pena também tem uma importância fundamental na mudança de postura das mulheres, das famílias e também das entidades de proteção, da legislação. É preciso aumentar a rede de proteção, é preciso ter olhos mais atentos a esses criminosos escondidos
por trás de um sentimento, esses possessivos que não aceitam o fim do relacionamento. Daqui a pouquinho a gente volta a acionar a Bruna. Agora a gente fala de uma operação da Polícia Federal, operação contra a rede de doleiros no Rio Grande do Sul e em Rondônia, no norte. Uma rede foi formada para lavagem de dinheiro. 8 pessoas foram presas aqui no nosso estado nessa terça-feira. As investigações começaram em 2018 e identificaram uma conexão de doleiros. Eles atuavam em Porto Alegre, Santana do Livramento, no Brasil, em Ribeira, no Uruguai e em Ciudad del Este, no Paraguai. 16 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão foram cumpridos por cerca de 80 policiais federais e 8 servidores da Receita Federal. Cumprimos mandados de 2 prisões preventivas e 8 temporárias. Ainda resta o cumprimento de uma prisão temporária. O grupo mantinha uma espécie de parceria cambial, conhecida como dólar cabo, usada para lavagem de dinheiro em diversas atividades criminosas no Brasil e no exterior, inclusive com a utilização de madeireiras da região norte do país. O dólar cabo é um sistema paralelo, um sistema bancário paralelo e basicamente consiste na disponibilização de numerário. Por exemplo, alguém que precisa pagar uma conta em outro país, ele entrega esse valor aqui por um doleiro ou para alguém aqui no Brasil e vai haver essa disponibilização do valor no exterior por conta de um parceiro desse doleiro. A Polícia Federal já sabe que entre os anos de 2015 e 2019, os envolvidos movimentaram mais de R$1 bilhão. O que a investigação deve concluir a partir dos mandados cumpridos é a origem desses recursos ilícitos. O nome da operação, Árpia, faz alusão a uma das maiores aves de rapina do mundo e que está presente em grande parte do Brasil, principalmente na Amazônia brasileira. Os detidos serão investigados pelos crimes de operação de instituição financeira sem autorização, evasão de divisas, lavagem de capitais e organização criminosa. Dólar cabo, a mesma operação que ajudou a enriquecer um batalhão de gente investigada na Lava Jato, gente do colarinho branco, um bando de safado que se esconde atrás do foro privilegiado. Os mesmos que estão lá em Brasília, se escondendo agora. Foro privilegiado. Em outros tempos acusavam o foro privilegiado. Hoje são parceiros dessa blindagem, desse batalhão de sem vergonhas lá de Brasília. Olha, essa história que a gente vai mostrar agora se aproxima muito de um caso de tortura. 2 homens foram presos suspeitos de maltratar idosos num asilo irregular, um espaço clandestino. O local funcionava em uma casa alugada em uma praia, aqui no nosso litoral norte do Rio Grande do Sul. Uma casa de veraneio que podia ter outro nome. Uma verdadeira casa dos horrores, né? Uma casa em que tinha um forte odor, geladeiras vazias, tinham 3 pessoas lá, 2 sendo idosos, uma esquizofrênica de 40 anos, cachorro, mais de 10 circulando nas dependências da casa, se é que podemos chamar de uma casa de idoso, isso, um lar de idoso. Esse idoso, de 76 anos, foi agredido a socos. Ele jogou o senhor na cama e deu murro no senhor, foi? Ele me deu coisa nas pernas, assim, também. Uma mulher de 40 também foi agredida. Uma idosa de 80 anos foi encontrada com um ferimento no pé. O ambiente insalubre e até o fornecimento de remédios vencidos foram alvo de denúncia anônima para a polícia, que prendeu os 2 responsáveis pelo abrigo geriátrico, um homem de 20 anos e outro de 42, que já tinha antecedentes por maus tratos. O local não tinha autorização para funcionar. Nós não temos nenhum registro dentro da prefeitura da existência desse lar de idosos. Eles se instalaram aqui clandestinamente. A casa foi alugada há cerca de 2 meses. Os responsáveis pela locação, segundo a polícia, vieram da cidade de Viamão. Hoje, nós encontramos o proprietário fazendo a limpeza. Nós vamos entrar para mostrar como ficou a situação do imóvel. As condições surpreenderam o dono. Restos de alimentos, colchões e móveis destruídos. Os locatários também deixaram dívidas. Só a luz deu quase R$400, mais o aluguel. Para mim foi uma surpresa que eu vim para negócio aqui em Pinhal, parece que foi quinta-feira à noite, sexta-feira de manhã acontece a desavença toda aí. Os 2 idosos e a mulher foram para a casa de familiares.
Os responsáveis devem ser denunciados por tortura e apropriação indébita, entre outros crimes. Eles tinham os cartões das vítimas, de outras pessoas que já passaram por ali e tinham as senhas também. Escola dos Horrores, Casa dos Horrores. E esses dois suspeitos aí, se não forem indiciados por tortura, somente por maus tratos, vão trocar por cesta básica e trabalho comunitário, porque é disso que a legislação trata. É crime de baixo potencial ofensivo. É brincadeira, né, gente? Olha, em Santa Maria, olha essa história. Em Santa Maria, ladrões não respeitaram nem a casa das freiras. É isso mesmo que eu disse. Elas foram amarradas e trancadas na casa provincial da Arquidiocese. E aí um vizinho escutou o pedido de socorro das irmãs e chamou a polícia. Solta aí. As câmeras de segurança mostram um homem chegando na casa das irmãs com uma cesta de roupas. Ele toca a campainha, mente que quer fazer uma doação e entra. Em seguida, o comparsa chega tentando esconder o rosto. Nesta manhã, a irmã Cleusa recebeu a nossa equipe. Mesmo não estando na hora do assalto, ela está assustada. Sempre é um abalo, né, emocional e o medo de serem, claro, vitimadas, né? Então esse é o abalo mais forte por ter sido invadidas, né, assim, na nossa casa. Os assaltantes renderam as 3 irmãs que estavam na casa e mais 4 que chegaram logo depois durante o assalto. Inclusive, foram eles que abriram a porta para as religiosas, que sem saber o que estava acontecendo, acabaram entrando. Todas foram amarradas com lençóis e toalhas. Uma delas tentou fugir, se trancando nesta sala, mas foi ameaçada de morte. E antes que eles arrombassem a porta, ela acabou abrindo. Ele contou de 1 a 13 e disse que ela deveria sair, senão ele ia atirar, né? Então, ela se rendeu e saiu da sala. O computador com imagens de câmeras de segurança foi danificado. Os homens buscavam um cofre que, segundo as irmãs, não existe. Eles fugiram com celulares, dinheiro e as chaves da casa. A polícia tenta identificar os criminosos e investiga se há outros envolvidos no assalto. A falta de cálcio no organismo é a principal causa da osteoporose, doença silenciosa que enfraquece os ossos e pode causar graves fraturas. Por isso, você não pode tomar um cálcio qualquer, não pode. Você precisa de Calcitran. Veja esse recado. Mulher é guerreira. É rápida sempre que precisa. É potente em tudo que faz. É completa. Por isso que eu preciso de uma reposição de cálcio completa com Calcitran MDK. Calcitran MDK. O cálcio completo como você. Viu só? Com um comprimido ao dia de Calcitran, você repõe suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E para uma reposição de cálcio ainda mais rápida e completa, você precisa de Calcitran MDK, esse aqui da caixinha roxa. Calcitran MDK é um cálcio completo, porque tem magnésio, vitaminas D3 e K2, que auxiliam na rápida absorção do cálcio pelos ossos. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Procure o líder de mercado, exija Calcitran. Calcitran, o cálcio completo como você. A gente abre espaço de novo para falar do caso Bárbara Pena, julgamento que acontece no Tribunal do Júri aqui em Porto Alegre, no Foro Central. A Bruna Osterman tem mais informações sobre esse caso, Bruna. O segmento desse julgamento, dessas posições todas de defesa e acusação. Qual é a informação de momento, Bruna? Já faz quase 2 horas que a Bárbara Pena está falando. Ela respondeu já ao juiz, promotor, advogado dela, que é assistente de acusação. E nesse momento ela está respondendo as perguntas da defensora pública, que é quem defende o João Mugem Neto. Eu separei aqui alguns trechos que eu acho válido contar para vocês, porque o que ocorre? O juiz não permitiu que a gente fizesse imagem durante a sessão ali do Tribunal do Júri, portanto a gente está aqui, inclusive até bem longe de onde ocorre o julgamento, que é lá bem no fundo desse corredor aqui, virado ali, ó.
tá vendo que tem que passar por essa portinha ali que não permite a entrada com metais, e é lá no fundo o julgamento. Bom, quais são aí alguns destaques que eu faria? Desde o início, a Bárbara contou como é que iniciou a relação com o João, que ela estava grávida já da filha, que o João demonstrou ser muito carinhoso, muito amoroso, se propôs a assumir a filha dela, registrar uma filha que ela, no caso, o pai biológico tinha se negado a assumir, né? E que no início o relacionamento era, assim, amoroso, havia cuidado, carinho e compreensão, mas que depois que ela teve a filha e o corpo dela voltou, né, ao normal, ou seja, não tinha mais a barriga de grávida, ela voltou a se relacionar com amigos, ele foi demonstrando aí muitos ciúmes, se tornou possessivo. A Bárbara relata alguns exemplos de atitudes dele que são bem chocantes, pelo menos me chocaram bastante. Por exemplo, ela disse que ele tinha ciúme se ela mexia no cabelo, porque dizia que ela, ao mexer no cabelo, estava provocando um homem. Quando ela estava andando na rua com ele e vinha um homem no sentido contrário, ele mandava a Bárbara baixar a cabeça para não flertar com o homem que vinha no sentido contrário. Então, acho que todos esses exemplos que ela deu também são exemplos que outras mulheres podem estar em casa ouvindo e se lembrarem que isso pode estar acontecendo no seu relacionamento ou até no relacionamento de alguma conhecida, alguma amiga, vale ligar aí o sinal de alerta. O que mais que ela falou? Ela disse que o João fez uma tatuagem com o nome dela e obrigou ela a fazer uma tatuagem também com o nome dele. Contou, é óbvio, né, os detalhes daquela noite do dia 7 de novembro, que a gente já viu, ela contou para o Roberto Cabrini e ressaltou também que na época, né, ela estava tentando terminar um relacionamento, iria começar um curso de cabeleireiro. Só para finalizar, o momento mais emocionante, ou talvez que causou assim uma emoção maior, foi quando o advogado da Bárbara, o assistente de acusação, pediu para ela mostrar as marcas, e aí ela tirou a mecha de cabelo que ela usa, uma espécie de peruca, e aí mostrou, né, ali foi muita emoção, a mãe dela que está na plateia se emocionou muito, aí teve uma pausa. Para finalizar, a defensora pública citou inclusive a entrevista que a Bárbara deu no Cabrini, questionando se ela confirma, que disse que não confia na justiça, foi uma das palavras que ela deu para o Cabrini, e ela disse que tem muito medo de que ele não seja condenado. A gente vai seguir aqui acompanhando esse julgamento, que deve continuar durante a tarde até amanhã, possivelmente, e que 7 jurados, portanto, 7 pessoas da sociedade, né, vão definir se João Mugem Neto é culpado ou não pelo assassinato dos filhos e do morador ali do prédio e a tentativa de assassinato da ex-companheira. Tá certo. Obrigado, Bruna Osterman. Bom trabalho para toda a equipe que está acompanhando esse julgamento lá no Tribunal do Júri. Chama a atenção o caso de usar uma defensora pública, né? Será que a família do João não tem posses para contratar um advogado? Ou é uma estratégia para transformá-lo num dependente químico e alguém que não teve como mensurar o tamanho do crime que estava fazendo porque estava usando drogas naquele dia em novembro de 2013? A gente vai continuar acompanhando ao vivo, durante a nossa programação e também no segunda edição, todas as informações desse julgamento que chama a atenção em todo o país. O SBT Rio Grande dessa terça-feira está terminando. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã o André está de volta. Eu retorno para a reportagem. Fiquem agora com o SBT Esporte. Tchau, tchau.